Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim Mercado da Soja, um dia com muita informação para ser analisada, mas um dia de resposta tímida até dos preços em Chicago. As altas ficaram ali contidas na casa de 2, 3, no máximo 4 pontos em relação aos principais vencimentos. O que o mercado está esperando para entender, o que o mercado quer saber mais em relação aí aos fundamentos, mas um fator importante, na análise gráfica a gente já tem uma aproximação de um nível importante de preços aí, que é o 9,27 para o novembro. O mercado hoje encerrou ali perto dos 9, acima dos 9,24. Vamos entender todo esse contexto, conversando agora com o Eduardo Vanin, da Agriinvest. Está aqui já o Eduardo com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação em Chicago e principalmente nos ajude a entender como essas pequenas notícias do dia podem traçar um novo rumo aí para os preços da soja. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Obrigado mais uma vez aí pelo convite e uma boa tarde a todos também. Bom, hoje, nessa semana, tivemos algumas notícias muito interessantes que trouxe bastante volatilidade e firmeza para os preços da soja lá em Chicago. Primeiramente, do lado da produção, então temos a confirmação de que a condição das lavouras americanas vem caindo. Então, na segunda-feira tivemos aí o relatório das condições das lavouras e uma queda surpreendente de 4 pontos, 3 pontos para a soja, pontos percentuais nas condições boas e excelentes caíram, e também as condições ruins e péssimas subiram. E para o milho foi até mais forte, uma queda de 5 pontos nas condições boas e excelentes. O que mais chama atenção são alguns estados no caminho da tempestade de derecho, em função daqueles vendavais de mais de 160 km por hora. O estado de Iowa, por exemplo, para o milho, caiu em 4 semanas de 85% de condições boas e excelentes para 50%, uma queda de 35 pontos percentuais. Então, realmente, nesse ponto, lá da produção, o mercado está com um baita ponto de interrogação para o relatório de setembro de oferta e demanda que o USDA vai divulgar. E esse relatório ele ganha, então, uma importância bastante grande para a definição das tendências, da tendência dos preços do milho, da soja e também do algodão. O algodão que agora está enfrentando esses furacões agora essa semana que deve perder qualidade e pode até perder área. Dos números que a gente tem na mão, Eduardo, em relação à produção americana, 120 e poucos, 120 ponto alguma coisa do USDA, 118 ponto alguma coisa do ProFarm. Qual que está mais dentro da realidade? É o mais ou o menos? O do ProFarmer me parece mais dentro da realidade nesse momento. Principalmente, a gente pode ter uma queda na área também, área colhida. Ah, é? Milho e soja. Isso pode acontecer. Uma revisão para baixo. Talvez não nesse relatório já, talvez no relatório de outubro, algo assim. Mas na produtividade, as temperaturas estão dentro do normal, mas não está chovendo. Então, do dia 1º de agosto, que foi o levantamento do relatório de agosto, para esse momento, e a tendência do clima para 10 dias, 15 dias também nos Estados Unidos, mostra que pode ter uma redução na produtividade do milho e da soja, em função do que aconteceu, da tempestade de derecho, mas também pelos bolsões de seca. Então, realmente, eu acho que está mais para o ProFarmer. Muito bem. Bom, essa é a questão da oferta. E em relação à demanda, quais são as informações? Hoje, por exemplo, saiu uma informação de que a China compraria dos Estados Unidos 40 milhões de toneladas. Isso é muito, isso é pouco? Como é que a gente traduz esse número e qual o potencial que esse número tem para colocar preço na soja? Bom, o número é muito bom, seria recorde. É um número que inicialmente se cogitou, né, como, vamos dizer assim, praticável, factível. Então, a China, no melhor momento das suas importações de soja americana, na safra 16-17, comprou um pouquinho mais de 36 milhões de toneladas. Tá? Passaria para 40? Tem mais soja do que 2016-17, a produção americana vem crescendo, e tem mais demanda também. Então, pode acontecer. A China já tem 17 milhões de toneladas em seu nome nos Estados Unidos,
se a gente considerar um pedaço ainda de soja da temporada que acaba agora em agosto, que deve ser rolada para a temporada que vem, e mais o volume que ela já tem comprado para a safra 2021. Então, e a China ainda precisa cobrir uma boa parte do novembro, dezembro e janeiro. Aí já fevereiro fica difícil para os Estados Unidos, porque daí já tem soja brasileira ofertada China, posto China já bem mais barato. Então eu acredito assim, que a China possa chegar a 20 milhões agora, nessas próximas semanas de compras de soja americana, e para comprar mais uns 15 milhões não é muito difícil. Tá? Então, até final de fevereiro. Então eu diria que o número pode acontecer. Se não acontecer, chega perto. Porque daí depois entra o Brasil, mas pode haver aí um resquício de compra chinesa na China ainda no finalzinho da temporada, certo? Pode acontecer. O Brasil já está muito vendido, né? Como a gente sabe, então o Brasil já está com 46% da safra que vem vendida. Então a tendência é chegar lá por abril do ano que vem, já vai estar com 70 alguma coisa. E aí o Brasil vai começar a ficar caro, vai dar oportunidade para os Estados Unidos. É claro, tem que ter um trabalho, né, do Brasil ficar caro e os Estados Unidos ficar mais barato. Uhum. Então pode acontecer, é uma possibilidade. Já aconteceu outros anos. Mas qual o potencial disso influenciar no preço? É o ritmo de compra dos chineses? Não é tanto o volume, o 35, 40, enfim, algo assim, mas é o ritmo. Então, se a China continuar comprando 25, 30 barcos por semana nos Estados Unidos pelas próximas semanas, até, vamos dizer, dezembro, isso mantém Chicago sustentado. Tá? Então, é o ritmo da compra. Hoje anunciou compra de 400 mil, mas na semana tem que comprar quanto? De acordo com o esmagamento da China que vem sendo nessas últimas 13 semanas, mais ou menos, ela tem esmagado mais de 2 milhões de toneladas por semana. Por semana. Então, tem que comprar aí 30 navios, 30 alguma coisa. E ela tem variado esse volume. Por exemplo, no início de agosto, comprou 50 navios. Não tudo nos Estados Unidos. 30 navios lá, um pouquinho na Argentina e um grande volume no Brasil para a safra nova. Mas ela tem condições de comprar 30 navios por semana de acordo com a sua demanda. E isso influencia no preço também ou não? Influencia com certeza. Se por um acaso, vamos supor, a estimativa do SDA para a produção americana não fica tão baixa quanto o mercado espera. Ok, então já é um ponto negativo do lado da oferta. E daí a China cobre já a sua demanda e reduz o ritmo. Aí você já não tem mais também a alavanca da demanda. Então aí poderia trazer os preços para baixo novamente. Tá? Então o ritmo é muito importante. Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem aí também um outro fator, que é o fator gráfico, pelo menos olhando para os gráficos nos próximos dias, a gente vê que o mercado tem um número importante a perseguir aí, que é o 9,27 para o novembro, certo? Exatamente. Esse é um número que a soja testou algumas vezes, então precisaria testar aí, deve testar, quem sabe, essa semana ainda. Superando isso aí, abre espaço para 9,60. Mas para 9,60 daí precisa de um adicional de fundamento. Gatilho. Um adicional de fundamento que seria a manutenção das compras da China, o que eu acho que é possível, mas também uma imprevisibilidade em relação à produtividade e produção americana. Aí a gente teria talvez uma combinação de uma demanda forte, presente, isso que é importante, e uma produção que pode, de repente, por exemplo, voltar para 115 milhões, ou mesmo 112 milhões, que foi o número lá do relatório de julho. É claro que naquele momento a produtividade era muito mais baixa que a atual. O USDA subiu a produtividade de 49,8 para 53,3 agora. Então, depende. Pode ter uma revisão na área colhida para baixo, por causa da tempestade de derecho. Então, tudo isso pode compor, deve compor esse intervalo entre 9,20, que já está acima disso, até o 9,60. Então, depende desses fatores ainda. Boa. Então, vamos prestar atenção no mercado lá em Chicago para ver como é que o mercado vai reagir e trabalhar nesse sentido. E tem algum outro fundamento que a gente precisa prestar atenção, além dessa evolução da demanda, a questão da oferta?
Bom, aqui para o Brasil nós temos um fato importante nesse momento, não para o produtor que já não tem mais soja, mas sim para o mercado interno, consumidor de óleo e de farelo. Né? A gente vê uma dificuldade tremenda para, não falo nem de preço, mas é de garantir algum volume de farelo até a entrada da próxima safra. Isso eu estou falando do consumidor, a indústria de carne, por exemplo. E agora a gente tem a retirada, que foi feita hoje, da PEC, tarifa de importação, fora do Mercosul, que é de 8% para a soja e para o milho. Então, para a soja, essa redução de 8% traz, então, a possibilidade de trazermos soja dos Estados Unidos para o Brasil. Então, esse é uma porta que eu diria que está aberta. Agora, qual o potencial disso acontecer, ou qual o potencial de compra que teria com a confirmação? Eu acho que depende da confirmação, se eu não me engano, da Camex amanhã, né? Mas se isso acontecer de fato, qual o potencial de compra que a gente teria aí dos Estados Unidos? E por que não comprar dos irmãos, dos vizinhos, já que aqui não tem essa tarifa? Bom, a soja da Argentina está tão cara quanto a nossa, né? Acompanhou essa evolução. Do Paraguai também acompanhou. Então, a soja daqui não dá conta. Então, realmente teria que ser a soja americana, e a retirada dessa tarifa, ela traz uma possibilidade grande de importação. Aí, a importação, a gente não pode esquecer que essa importação, ela tem que ser considerada o caminho todo. Então, é a soja americana que vai chegar no porto, tem todo esse custo, e dali temos a soja que vai para o interior. Aí cada um tem que fazer uma conta, não é a minha especialidade tributária, do PIS e COFINS. Então tem que fazer essa conta aí também. Mas a conta só da compra e colocar essa soja dentro de uma indústria, ela é viável nesse momento para indústrias mais próximas dos portos. Então aí a conta viraria. E aí o volume poderia, dependendo do apetite, da viabilidade, eu diria que pode chegar a 500 mil, 600 mil, e se a conta ficar muito boa, até 1 milhão de toneladas, se isso... E aí tem que ver, é claro, essa questão do PIS e COFINS, né? E do dólar também, né? E do dólar também. Quanto mais baixo o dólar, melhor essa conta aí, tá? Então, daí, é claro, é uma notícia boa para o consumidor interno de óleo e de farelo, porque daí a gente teria a possibilidade de aumento desses volumes no mercado interno. Mas, é claro, volto a falar, a questão do PIS e COFINS é o ponto aí, é o nó que falta, porque daí, é claro, se essa indústria pega e vende o óleo e o farelo no mercado interno, aí a tributação é diferente do que ela pegar e esmagar essa soja e vender no mercado externo o óleo e farelo. Entendi. Mas o potencial existe e, dependendo das condições, como a questão da colocação no mercado interno e também do câmbio, tem potencial aí para 1 milhão de toneladas. Isso é bom para Chicago? Eu acho que é muito, assim, o impacto maior vem para Chicago, não só no volume, mas principalmente na mensagem. Olha, soja americana está barata realmente. Até Soja o Brasil está brasileira, comprando, né? Soja brasileira está impossível. E vamos ter mais um comprador que não se esperava, que é o Brasil. Lembrando que a Argentina, lá na guerra comercial, importou mais de 2,5 milhões de toneladas lá dos Estados Unidos, que foi muito incomum. Naquele momento, com a ausência da China, a Argentina foi a segunda maior compradora depois do México. Então, nesse ponto, eu acho que para Chicago vale mais até a notícia do que o volume. Muito bem. Agora, o Eduardo, hoje, por exemplo, a gente viu a ANEC, né? Ela revê os números de exportação agora no mês de agosto. Foi pequena a revisão, eu estou tentando ver os números aqui, me parece que de 6,5 baixou para algo em torno de 6 milhões, 6 milhões e 25. No entanto, isso não te parece um sinal de que os washouts podem ser mais frequentes, de repente a troca aí, a recompra pode ser mais
pode ser enfim, uma ferramenta de utilização das indústrias, ou com a liberação das importações aí, com a tarifa zero aí, isso deixa de acontecer? Não, eu acho que a tarifa de importação ela não vai interferir muito, porque a conta que você faz é a seguinte: quanto custa para eu comprar essa soja que está na mão do produtor ainda? Eu estou falando soja disponível. Sim. Quanto que custa em centavos por bushel? Essa conta nós chamamos de replacement, ou custo de reposição, custo de originação. E aí você pega e faz essa conta em centavos por bushel. Então, quanto que custa eu pegar essa soja do interior, botar dentro do navio e mandar ela embora? Eu imagino que hoje, fazendo uma conta meio por cima, deve estar algo em torno de 210 centavos por bushel acima de Chicago, novembro. 210. 2 dólares e 10. Ok? Aí, posto China. Tá? E uma soja americana posto China, 210 eu falei, mais o frete. E uma soja americana posto China está dando 208. Então vale muito a pena nesse momento você fazer o washout, vai tomar um pênalti, né, uma penalidade, vai recomprar esse contrato na exportação, vai pagar a diferença, vai perder, vai pagar um pênalti no take or pay que você não vai utilizar tanto no terminal portuário como também de ferrovia, se você tiver. Mas essa conta é menor do que o prejuízo que você vai tomar ao comprar essa soja no interior e levar ela para a China. Então essa conta ela é muito viável. Então faz o washout, paga todo esse prejuízo, vamos dizer assim, aqui no mercado interno e repõe com uma soja americana. Então, mas é claro, tudo isso depende também do comprador lá na outra ponta. Ele tem que aceitar soja americana. Se ele só comprou origem brasileira, aí essa conta não vale. Agora, se ele comprou como origem opcional, aí fica a cargo do exportador. Interessante. Essa jogada pode ser, então, interessante na tentativa de deixar mais soja no mercado. Mas essa revisão dos números da ANEC tem alguma coisa a ver com isso? Você vê essa possibilidade ou não? Teria que olhar mais de perto. Eu não vi o número propriamente dito. Mas eu diria que se ele revisou para baixo, é uma possibilidade. Tá? Mas eu não vejo um grande volume nessa situação. Eu acho que depende muito de caso a caso. Então, realmente, acho que o cenário não muda, mesmo com a PEC para a soja e também com essas reversões que a gente vem vendo para o mercado interno, não muda muito o cenário da soja, que é escassez no Brasil, até a entrada da próxima safra. Verdade. Muito bem. Meu caro Eduardo Vanin, obrigado pela participação mais uma vez, show de bola, trazendo informações muito importantes e análises muito pertinentes aí para o produtor que nos acompanha. Volte sempre, meu caro. Beleza, um abraço, boa semana a todos e vamos continuar atentos que essa semana está cheia de notícias novas aí. É isso aí. Abraço. Um abraço. Tá aí Eduardo Vanin, Agriinvest, traduzindo o mercado da soja, que tem várias informações, vários fatores a serem analisados aí, que podem pesar na formação dos preços no final das contas, inclusive a novidade aqui para o Brasil. Novidade é tirar a tarifação, né, da importação da soja. Isso seria um custo de 8% a menos e potencializaria, inclusive, a compra dos Estados Unidos. O Eduardo fala de uma possibilidade aí de chegar até 1 milhão de toneladas aí, caso essa situação se confirme. 1 milhão de toneladas diante de uma produção de 120 milhões, 120 e poucos milhões projetadas aí pela Conab, pode parecer nada, mas é uma grande mensagem para Chicago, na leitura do Eduardo. Chicago imagina que se até o Brasil está comprando soja dos Estados Unidos, é porque a soja americana está barata. Então, isso pode atrair mais compradores aí para a soja americana. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Finalização do dia, novembro, 9 dólares e 24 centes, 4 de alta, março, 9,32, alta de 2,5, maio, 9 dólares e 34, alta de 2,25 e o julho, 9 dólares e 39 centes por bushel, alta de 1 ponto mais 75.
Vamos ao milho. Para setembro, 3 dólares e 40 centes por bushel, o milho caiu, 0,25. A mesma queda para os demais vencimentos, dezembro fechando a 3,54, março 3,66 e o maio 3 dólares e 72 centes por bushel. E para finalizar o trigo. Trigo subindo setembro quase 5 pontos, fechando a 5 dólares e 32. Dezembro, 5 dólares e 39, 4,25 de alta. Março, 5 dólares e 47, 4,25 de alta também. E o maio, 5 dólares e 51, alta de 4 pontos. São os números já de fechamento do mercado no dia de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, e a gente está acompanhando de perto toda essa questão, essa possibilidade de zerar a tarifação de soja, milho e também do arroz. Pelo menos essas são as primeiras informações sobre essa possibilidade. A gente vai trazendo todas as informações aqui para você e o impacto que isso pode ter para os preços e também para as negociações no mercado interno, tanto para quem vende quanto para quem compra e quem depende desses produtos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.